Então bora para mais um vídeo de análise das carteiras dos alunos da mentoria Clube Invest na prática. Para quem já acompanha aqui o nosso canal há mais tempo, sabe que eu todos os meses venho aqui e pego uma ou duas carteiras de alguns alunos da nossa mentoria para fazer uma análise personalizada, uma orientação com base nas nossas estratégias. E uso essa carteira como exemplo para que você aí que está me assistindo, possa aplicar esses ensinamentos na sua carteira também, na sua estratégia e na montagem do seu portfólio. Então, se você está nessa fase, você está um pouco perdido, não sabe direito como estruturar, onde investir, se você está no caminho certo, eu vou trazer aqui ensinamentos importantes, vou trazer direcionamentos precisos para que você leve sua carteira num caminho melhor, que você possa gerar renda passiva mensal com segurança e possa multiplicar também o seu patrimônio no longo prazo com extrema segurança. Para quem é meu aluno, para quem já sabe como funciona a nossa estratégia, a gente é extremamente rigoroso para selecionar ativos, a gente tem critérios bem claros para selecionar um fundo imobiliário, para selecionar uma ação, um investimento no exterior, seja stocks, REITs ou ETFs. E aqui eu mostro um pouco na prática essa aplicação. Inclusive, se você ainda não conhece a nossa mentoria, vou deixar o link aqui embaixo para você conhecer os nossos planos, conhecer todo o nosso trabalho. Tenho certeza que um dos 3 planos vai fazer sentido para você também. E além de trazer esse ensinamento, esse direcionamento na prática, eu sempre gosto de pegar um tema específico e o tema de hoje vai ser sobre fundos imobiliários de tijolo. Eu trouxe aqui, vou trazer aqui para você 6 fundos imobiliários especificamente em setores diferentes, fundos que preenchem ali os nossos critérios de seleção, fundos que já se provaram no tempo, com bons imóveis. Vou mostrar com calma aqui para vocês esses 6 fundos que para mim são os 6 melhores fundos imobiliários de tijolo da nossa bolsa. E falando um pouquinho mais sobre essa importância de ter critérios validados, critérios sólidos para você selecionar um ativo, o quanto antes você entender isso e parar de comprar ações, parar de comprar fundos imobiliários sem saber fazer uma análise, sem saber direito o que está fazendo, o quanto antes você entender que você precisa aprender que é isso que vai colocar dinheiro no seu bolso, mais rápido você vai gerar renda passiva com segurança, mais rápido você vai multiplicar seu patrimônio. Eu levei, pessoal, mais de um ano para entender isso. Se eu tivesse começado do jeito certo, entendido isso desde o início, aprendido o mais rápido possível, hoje meu patrimônio seria, sem sombra de dúvidas, muito maior, porque eu já invisto há quase 8 anos. Então vamos lá, sem mais enrolação, sem mais conversa, vamos para a prática. Eu vou mostrar aqui para vocês a carteira de um dos nossos alunos. Então bora lá, pessoal, eu tô com a carteira aqui do nosso amigo Daniel. Aqui está a macro alocação dele atual. A gente vê que ele possui 14% em renda fixa, 46% em ações, 37% em fundos imobiliários e 3% em cripto. Essa é a diversificação dele. A gente até separou, ele até separou aqui para mim em ações, ações de dividendos, ações de crescimento, criptomoedas, fundo de tijolo, fundo de papel e renda fixa. Então a gente vai trabalhar isso aqui por partes, fazendo a análise. Aqui tá todos os ativos específicos dentro de cada classe. A gente vai começar falando sobre o que? Sobre a renda fixa. Ele me mandou aqui nessa planilha que ele utiliza para organizar a carteira dele, que ele possui 2 títulos de renda fixa. Um CDB pré-fixado do Banco Master e um Tesouro IPCA com valor baixo, apenas R$60, e o CDB do Banco Master ele investiu ali R$1.000. Então vamos entender aqui o primeiro ponto. O primeiro ponto e mais importante que eu conversei, no dia que ele me mandou isso aqui, eu fui lá diretamente perguntar: e aí, Daniel, e o investimento de renda fixa de curto prazo? Cadê a sua reserva de emergência? Porque o Tesouro IPCA não serve para reserva de emergência e o CDB do Banco Master pré-fixado também não serve para uma reserva de emergência. São títulos de médio e longo prazo. Então, ele tem que ter, não é uma opção não ter um investimento de curto prazo. A reserva de emergência, ela faz parte da sua carteira de investimentos. É um título de renda fixa onde você pode resgatar a qualquer momento. Apesar que o Tesouro IPCA você pode resgatar a qualquer momento também, mas ele possui marcação a mercado. O título oscila. Então, o ideal é que seja levado até o vencimento, até 2029. Então, ele não serviria, muito menos o CDB do Banco Master, que ele também, a liquidez dele é no vencimento. Então não faz sentido nenhum dos dois aqui para um investimento de curto prazo, para uma reserva de emergência. Então a maior urgência da carteira do Daniel é a reserva de emergência. E o que ele me respondeu? Ele falou: Pedro, eu precisei utilizar a reserva, o valor que eu tinha, e vou começar a remontar. Esse é o ponto.
Esse é o ponto principal. Por quê? Ele entende a importância da reserva de emergência, de ter esse título na carteira, e esse valor que a gente utiliza é justamente para utilizar na hora da emergência. A gente obviamente torce para nunca precisar, mas a gente tem que estar precavido, a gente tem que ter esse colchão financeiro, esse valor disponível ali para a gente poder utilizar a qualquer momento. E ele precisou utilizar, utilizou, agora ele precisa remontar, que passa a ser prioridade na estruturação da carteira de investimento dele. Imagina se daqui um mês ele precise ali de mais um valor, 2, 3, 5 mil reais para utilizar para alguma emergência, alguma coisa que ele não esperava ali em certo momento. Ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que vender renda variável, ações, fundos imobiliários, e aí atrapalha todo o processo de multiplicação de patrimônio e geração de renda passiva. Por isso que agora o Daniel ele precisa remontar a reserva de emergência dele. Não que ele precisa, agora ele tem que montar ela de novo para depois voltar a investir em renda variável. Não, ele tem que entender que isso passa a ser prioridade. Então vamos supor que ele tem um aporte ali de R$1.000 por mês. Ele tem que utilizar boa parte desse aporte. Na minha opinião, ele teria que utilizar mais da metade desse aporte para a reserva de emergência. Ele tem que ter definido ali uma meta para essa reserva, ele faz o cálculo da meta, né? E vai aportando ali mês a mês até atingir essa meta novamente. Depois ele volta a focar 100% na carteira de longo prazo, para renda fixa de longo prazo, para ações, fundos imobiliários e investimentos no exterior. Então esse é o ponto mais importante aqui da carteira dele. Voltar a investir e acumular em um título de curto prazo com liquidez. Alguns exemplos práticos aqui, fáceis, com extrema segurança. CDB de liquidez diária, Banco Inter, Banco Itaú, Banco do Brasil, grandes bancos, bancos seguros, caixinha da Nubank e principalmente, na minha opinião, que é o melhor título para esse objetivo, o Tesouro Selic, que é o investimento mais seguro que existe, aproveitando esse momento aí que a Selic está em patamares históricos. Essa semana teve nova reunião do Copom, a gente chegou aí na maior taxa Selic dos últimos 20 anos, quase 15% ao ano. Então, querendo ou não, ele vai ter uma ótima rentabilidade nesse título também. E posteriormente, depois que ele montar a reserva de emergência dele novamente, completou, atingiu a meta, ele pode começar a voltar a diversificar aqui em renda fixa. O Tesouro IPCA, por exemplo, é o melhor investimento de renda fixa para médio e longo prazo. Não existe nada melhor do que o Tesouro IPCA, justamente porque é o título mais seguro que existe, ele vai estar sempre te protegendo da inflação e atualmente, pessoal, a gente está nas maiores taxas históricas do Tesouro IPCA, estamos batendo aí IPCA mais 7, 7,5, chegou a bater quase IPCA mais 8, isso é uma baita de uma rentabilidade, você assegurar a inflação do período mais 7,5% ao ano, ou seja, um ganho real de 7,5% ao ano. Isso historicamente é muito bom, é muito alto. Mas a prioridade aqui para ele tem que ser remontar a reserva de emergência, que é o investimento de renda fixa mais importante da sua carteira. O Tesouro IPCA ele entra ali como um complemento de carteira, um complemento que vai cumprir uma função diferente dentro da sua carteira de investimentos. Dito isso, a gente entra na carteira de fundos imobiliários dele. Ele possui 6 fundos imobiliários, aqui a gente tem alguns pontos importantes para trabalhar também, né? Vamos falar que ele tem um fundo de shopping, XPML, ele tem um fundo híbrido, TXF11, né, que é de renda urbana, 2 fundos de papel, o MXRF e o VGIR, e ele tem também um Fiagro, que é o AGRX11. O primeiro ponto importante aqui, que eu sempre falo lá dentro das nossas aulas também, a maior parte da nossa carteira, o foco da nossa carteira tem que estar em setores que já se provaram no tempo, setores consolidados, setores em expansão, como o setor de shoppings, galpões, lajes, renda urbana e papel também, né? Papel é um setor importantíssimo dentro da nossa carteira. Então, dentro da nossa estratégia, a sua carteira, na minha opinião, tem que estar toda aqui, tá? Você pode ter ali, Pedro, eu quero ter Fiagra, eu quero ter FOF, eu quero ter FIINFRA, ok, mas o principal tem que estar dentro desses setores, tá? Não inventem moda. A principal função dos fundos imobiliários da nossa carteira é gerar renda mensal com segurança e previsibilidade. Não queira ficar tomando risco dentro da classe de fundo imobiliário, porque não faz sentido. Eu quero comprar um fundo de papel high yield que está com dividend yield de 18% ao ano. Você vai quebrar a cara, porque eles investem em ativos arriscados e cedo ou tarde vai ter uma volatilidade imensa na cota, essa
cota vai ser derrubada, o que já aconteceu historicamente. Eu já estou nesse mercado há muito tempo, já vi acontecer várias vezes. Então foquem, por exemplo, em fundo de papel high grade, que possui um dividend yield menor, mas investem em ativos seguros, que vai te gerar ali com previsibilidade, dividendos, renda passiva com segurança. Então aqui, qual que seria o ideal para a carteira dele, né? Ele focar em fundos de shopping, ele não tem nenhum fundo de galpão. Para mim, fundo de galpão logístico é o melhor, junto ali com fundos de shoppings, tem um potencial de crescimento ainda maior, na minha opinião, do que fundo de shopping. Então aqui faltou com certeza um fundo imobiliário de galpões logísticos. Lajes corporativas ele não tem, tá? Eu até entendo lajes corporativas, é um setor um pouquinho mais complicado, foi o setor que mais sofreu na pandemia e ainda vem sofrendo, mas existem bons fundos dentro desse setor. Híbrido, né, que a gente chama também de renda urbana, ele tem ali o TRXF11, é um bom fundo, eu gosto, bem diversificado, bons imóveis, e papel ele tem esses dois. Eu marquei aqui o Fiagro de vermelho e vocês vão entender por quê. Primeiro, dentro da minha estratégia de investimento, Fiagro não entra, porque um dos principais critérios que a gente utiliza para selecionar fundo imobiliário, qualquer ativo que seja, ações, investimentos no exterior, é o ativo ter se provado no tempo. E Fiagro é uma classe nova, ela está ainda tentando se firmar, não se provou no tempo, foi criada ali praticamente em 2022, então não tem tempo ainda para a gente analisar, não tem nenhum fundo que a gente possa falar, pô, esse aqui é um fundo seguro, esse aqui já se provou no tempo, não tem, justamente porque é uma classe nova. Então eu ainda não invisto em Fiagro, quem sabe no futuro esse tipo de ativo pode entrar na minha carteira, mas por enquanto, por serem ativos novos, eles possuem uma volatilidade um pouco maior, então não faz sentido dentro da minha estratégia. E especificamente esse fundo, e ele tem outro ponto que eu considerei bem desinteressante, que é o patrimônio líquido. Ele tem um patrimônio líquido muito baixo, 180 milhões. Nossos alunos, né, para quem sabe, para quem acompanha, a gente utiliza como critério para selecionar um fundo imobiliário, ele ter no mínimo 1 bilhão de patrimônio líquido. Então ele não tem nem 200 milhões de patrimônio líquido. Isso quer dizer que ele possui poucos ativos na carteira. Então se ele possui poucos ativos na carteira, ele é um fundo arriscado. E justamente por ele ser arriscado, ele paga mais. Ele tem um dividend yield maior porque ele investe em ativos mais arriscados. E isso é um erro, isso é uma armadilha que vocês não podem cometer. Então aqui eu já eliminaria, já é um fundo que eu não investiria justamente por isso. Eu já eliminaria de cara. Também acho a liquidez diária dele baixa. Então assim, não vejo sentido, é um fundo também que não se provou no tempo, justamente por ele ser um Fiagro, então não passaria dentro dos nossos critérios. Veja aqui a diferença para um fundo imobiliário que passa dentro dos nossos critérios, que já se provou no tempo, o XPML11, patrimônio líquido de quase 7 bilhões. O anterior, o AGRX, ele patrimônio líquido de menos de 200 milhões. Olha a diferença. Então procurem esse tipo de ativo, procurem esse tipo de fundo imobiliário que tendem a te entregar resultado com segurança, renda passiva mensal com segurança. Olha a liquidez, liquidez diária, 10 milhões. A gente viu que no anterior era 200 mil. É muito diferente, é uma disparidade muito grande. Então eu foco nesse tipo de ativo. Então voltando aqui para a carteira do Daniel, ele já tem o XPML 11, um bom fundo de shopping. Eu incluiria um fundo de galpões logísticos ou o HGLG 11, que é um fundo que passa dentro dos nossos critérios, BTLG 11, gosto muito também. E esses aqui já são 2 dos 6 que eu falei com vocês lá no início do vídeo. Lembra que eu falei com vocês o que eu vou passar aqui para vocês, na minha opinião, quais são os 6 melhores fundos de tijolo? O HGLG e o BTLG entram nessa lista. Juntamente com eles, eu considero o XPML 11 também está ali entre os melhores, justamente pelo motivo que eu falei para vocês aqui. Patrimônio líquido alto, boa diversificação, já se provou no tempo, bom tempo de mercado, boa liquidez, bons imóveis, bons inquilinos. A gente tem vários outros critérios que a gente utiliza aqui, mas eu só estou citando aqui alguns deles. E o outro de shopping que eu gosto bastante, já está aqui, é o HGBS 11. O HGBS 11 é um fundo também de shopping center que preenche ali os nossos critérios. Ele tem um patrimônio líquido de 2,8 bilhões de reais, ou seja, acima do nosso critério, que é de 1 bilhão, uma boa liquidez, 2 milhões, tem um bom rendimento sim, se a gente for pensar 10% ao ano, com segurança é muito bom. E um ponto legal do HGBS, ele sempre foi meio deixado de lado por todo mundo, sempre, mesmo sendo um ótimo fundo, porque ele sempre custou ali na casa dos 200 reais, porém agora ele está fazendo
desdobramento. E a cota dele vai passar a custar cerca de R$19. Ou seja, ele vai ficar muito mais acessível, essa liquidez vai aumentar e só tende a melhorar o fundo também. E aqui a gente vem e adiciona o HGBS11 dentro dos fundos de shopping. Ele pode inclusive futuramente pensar em adicionar mais um fundo de shopping também dentro da carteira dele, mas com calma. Ele ainda tem um patrimônio baixo, você não precisa sair adicionando vários fundos de uma vez. Você vai devagar. A quantidade que ele tem, inclusive, 6 fundos imobiliários para o patrimônio dele investido, que é um pouco mais, que é quase R$3.000, já tá bom, tá? Ele só tem que melhorar aqui a diversificação nos melhores setores. Então, você vai diversificando, aumentando o seu portfólio à medida que seu patrimônio for crescendo. Não faz sentido você ter um patrimônio de R$3.000 com 10, 12 fundos. Não, vai com calma, vai montando, vai adicionando aos poucos estrategicamente. E para fechar os outros 2 fundos imobiliários de tijolo que eu gosto bastante, a gente vai entrar aqui nos dois. Para quem me acompanha sabe, eu falo bastante sobre esses 2 fundos. KNRI11, que é um fundo imobiliário híbrido, ele mescla tanto lajes corporativas quanto galpões logísticos. É um patrimônio bem diversificado, ativos de qualidade, possui ativos bem localizados, tanto os escritórios quanto os galpões logísticos. Por isso eu gosto muito do KNRI. E o ponto muito interessante, ele é um dos fundos mais antigos da bolsa. Já se provou no tempo, vem crescendo também. Então ele vai te gerar ali renda passiva mensal com segurança, com previsibilidade, como eu falei para vocês, que é o principal ponto quando a gente investe em fundo imobiliário. E por último, mais um aqui no híbrido, né, que é o HGRU11, fundo imobiliário de renda urbana. Eu gosto muito do HGRU11 por vários motivos. Primeiro, porque ele diversifica em vários tipos de imóveis. Ele tem supermercado, atacadista, essas lojas de varejo de rua como Pernambucanas. Ele tem também faculdades, então ele é muito diversificado. E o legal de tudo, vejam bem aqui embaixo a quantidade de imóveis. A quantidade dele, ele possui mais de 100 imóveis em muitos estados. Veja a quantidade de estados que ele possui, diversificado em vários estados do Brasil. E isso é muito importante. Então tem uma diversificação boa de inquilinos, inquilinos interessantes, inquilinos confiáveis e seguros. Ele preenche aquele critério de forma exemplar, ele ser multi. O que significa isso? Ser multi-imóveis, multi-ativos. Ele possui 106 ativos, ou seja, ele não possui nenhum nem dois, ele possui 106 multi-inquilinos. Então dentro desses 106 ativos ele possui vários inquilinos diferentes e também multilocalizações. Ele, por exemplo, não está concentrado ali no centro de São Paulo, está concentrado só no Rio de Janeiro, não, ele está espalhado por vários pontos do país. Então por isso que eu gosto muito do HGR11. Ele tem um ótimo patrimônio líquido, né, 3 bilhões, ótima liquidez, bom rendimento, bom dividend yield, e é isso que a gente tem que focar. Então aqui a gente fechou as orientações sobre fundos imobiliários da carteira do Daniel. Ele tem já alguns bons fundos, XPML, TRXF, MXRF, VGIR. Eu acho que em relação a papel tá legal, tá tranquilo, esses dois tá mais do que suficiente, tá? São fundos que eu considero interessantes. Eu só acho que ele deveria pensar em uma troca entre esse Fiagro para um fundo de galpões logísticos, por exemplo, que ele não tem. Posteriormente, mais um híbrido e mais um de shopping. Eu acho que ficaria uma carteira extremamente segura e muito bem diversificada nos principais setores. E agora a gente pula para quê? Para as ações, né? A parte de ações do Brasil na carteira dele. Primeiro ponto aqui que eu acho que é o mais importante falar a carteira do Daniel de ações, é que ele tem ali um pouco mais de R$3.000, mas ele já tem 12 ações. Então eu acho que tem muita ação para um patrimônio pequeno. É a mesma coisa que eu falei lá para fundos imobiliários. Eu acho que assim, agora ele não precisa mexer, não precisa vender, não, nem nada, tá? Ele pode manter essa quantidade e só fazer alguns ajustes, igual eu vou falar aqui para vocês. Mas você que está começando, se você está começando ali com patrimônio baixo, não tem necessidade de você começar com 12 ações, 10, 12 ações, porque você está aprendendo a analisar. Você ainda não tem total clareza na hora de selecionar. E muito menos total clareza na hora de fazer o acompanhamento desses ativos. Você não sabe como analisar um balanço, um resultado financeiro da empresa. Você está aprendendo. E não adianta encher a carteira porque você viu alguém falando, o fulano falou que é bom, eu vou comprar. Não. Faça com clareza. Faça sabendo o que você vai estar fazendo e entendendo o que está por trás de cada ativo.
ativo. Aqui eu separei os principais setores, né, os principais setores da bolsa, mas eu sempre falo, quem me acompanha há mais tempo, eu falo assim, a maior parte da nossa carteira de ações no Brasil, dentro da minha estratégia, eu busco sempre o que? Segurança, né? Então eu gosto mais dos setores perenes, setor de energia, saneamento, seguro, banco, telecom, saúde, enfim. Tem vários outros setores. Tem outros setores cíclicos com empresas seguras, como por exemplo petróleo, né, Petrobras, Vale, setor de minério de ferro, entre outros setores. A diferença das ações para fundos imobiliários é que fundos imobiliários têm poucos setores. Tem aqueles ali principais e pronto. Já não, ações é um mercado muito mais amplo. Vários tipos de ações, setores diferentes, empresas cíclicas, empresas em setores perenes. Então você precisa de um conhecimento e um domínio muito maior. Então por isso que você já não pode começar enchendo sua carteira, porque você não vai conseguir acompanhar, depois fica muito mais difícil para você balancear. Mas entrando aqui na carteira do Daniel, ele tem ali duas boas empresas no setor de energia, Alupar e Taesa, tem uma boa empresa do setor de saneamento, que eu gosto bastante, que é a Copasa. Ele não tem nenhuma empresa do setor de seguro, que tem ótimas empresas, tá? Eu vou colocar aqui 3 bons exemplos para ele analisar. Lembrando, pessoal, isso aqui não é uma recomendação, né? Eu tô sempre citando aqui para vocês aprenderem a fazer a sua própria análise. Então, só porque eu tô citando aqui alguns exemplos, não é para você chegar amanhã, depois de amanhã, e sair comprando as empresas que eu tô falando aqui, não. Esse é um erro, tá? É o erro que a maioria comete, que eu cometi lá atrás. Então não é para você fazer isso. É um exemplo para você pegar e analisar e entender os critérios de seleção, que é o que eu ensino dentro da mentoria. O setor bancário, que também para mim é um dos principais setores, é essencial dentro de uma carteira. Ele tem boas empresas, tem ele Banco do Brasil, Itaúsa e Banco Banrisul. Então eu acho que o Daniel, num próximo passo de diversificação, quando ele começar a diversificar mais essa carteira, ele pode, né, ele pensar em incluir pelo menos uma empresa aqui do setor de seguro. A gente tem ótimos exemplos. A gente tem BB Seguridade, a gente tem Caixa Seguridade, a gente tem Porto Seguro, empresas extremamente lucrativas que já se provaram no tempo, boas pagadoras de dividendos. Então, futuramente ele pode pensar em adicionar uma dessas 3. Mas eu acho que por enquanto não precisa, é melhor ele focar no equilíbrio dessa carteira, tá? Porque, por exemplo, a gente vê aqui em questão de valores investidos, tá bem desequilibrado, né? A gente vê que em Petrobras ele tem quase R$1.300. Em Ambev ele tem R$33, em Alupar R$300, em Banco do Brasil R$700, em Vale R$100. Olha a disparidade. Isso é um risco que ele traz para a carteira dele. Então ele tem que buscar o quê? Um equilíbrio. Tentar colocar as empresas grandes, as empresas seguras, igual ele colocou aqui, ações, dividendos, as empresas robustas, ele tentar ter um equilíbrio aqui, porque está totalmente desbalanceado, né? Está muito concentrado em Petrobras, e isso é um risco. Isso é um risco. Então ele tem que buscar alimentar as outras empresas para trazer um equilíbrio, tá? Então esse é o ponto principal da carteira dele num primeiro momento. Buscar esse equilíbrio, aumentar o patrimônio investido, para aí sim, num próximo passo, pensar aqui em adicionar uma empresa de seguro, que eu acho que seria, que está faltando aqui, que é um setor que eu acho que é essencial para uma boa carteira de investimentos. Ele tem também aqui a VEG, né, que é uma baita de uma empresa, uma das maiores empresas do Brasil, empresa em franco crescimento, gosto demais, também tenho ela na minha carteira. E ele tem também empresas cíclicas, né, Petrobras e Vale, como eu já citei, e ele tem algumas outras empresas em outros setores, como a Ambev, né, empresa extremamente consolidada, né, B3SA3, que é a própria bolsa de valores. A B3, a bolsa de valores, ela tem ações listadas na bolsa. Eu acho uma empresa interessante para uma empresa de crescimento, tá? Ele tem um patrimônio muito baixo ali, né, apenas 2 ações, pelo que eu vi. E ele tem também Bradespar, né? O ponto aqui de Bradespar, que ele tem também um patrimônio muito baixo, é a sobreposição. Bradespar é uma das principais acionistas de Vale, então o resultado de Vale interfere diretamente no resultado de Bradespar. Então tem que tomar cuidado com essa sobreposição, tá? Porque quando você compra a Bradespar, você acaba investindo indiretamente em Vale também. Então eu acho que seria mais interessante ele focar apenas em uma, né? E eu focaria na Vale, né? Principalmente porque já é a empresa diretamente. A Bradespar é uma holding, né? Assim como Itaúsa, é uma empresa que investe em várias outras empresas. Então o ponto crucial aqui da carteira do Daniel de ações é ele focar no balanceamento, porque está totalmente desbalanceado aqui. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Ele está com um valor muito alto em Petrobras e valores bem menores nas outras. Então ele tem que buscar esse equilíbrio para depois começar uma diversificação um pouco maior
quando esse patrimônio tiver um pouco maior. Mas em relação aos ativos em si, de uma forma geral, são todas boas ações. Não tem nenhuma ação que eu considero uma ação ruim. Não, são empresas lucrativas, empresas robustas em sua grande maioria. Até mesmo essas empresas que ele salientou aqui como de crescimento, são empresas que já lucram há muitos anos, mas que tem um perfil um pouco mais de empresa de crescimento mesmo. Então, em relação aos ativos em si, tá muito bom, as ações em si, é só essa questão do equilíbrio mesmo que tá bem desequilibrado, ele buscar esse balanceamento. E para fechar no exterior, ele tem apenas, na verdade ele não tem nenhum ativo na bolsa americana, ele tem criptomoedas, na verdade ele tem um ETF, o Hash 11, que é um ETF de cripto, né? Eu gosto de botar investimentos em cripto como investimentos no exterior, porque é uma diversificação um pouco diferente. Boa parte, as criptos elas são atreladas ao dólar, o dólar interfere diretamente. O Hash 11, como ele é um ETF que investe em várias criptos, mas principalmente no Bitcoin, então o resultado do Bitcoin ele vai interferir diretamente nesse ETF. Então eu acho uma boa opção, eu acho uma boa forma sim de se expor a criptomoedas. Eu particularmente investo só em Bitcoin, então como eu só invisto em Bitcoin, eu compro diretamente através das corretoras de cripto, como a Binance. Mas investir através de ETFs é uma forma que eu considero interessante também, né? É simples, bem fácil, né? Você compra ali na bolsa de valores esse ETF, a cota desse ETF, é bem simples também, então eu acho que tá ok em relação a criptomoedas. O que falta aqui é ele se expor de fato ao exterior, começar a investir diretamente no exterior, em ETFs, em stocks, REITs, enfim, a comprar ativos na bolsa americana. E ele não tem ainda, mas ele só vai fazer isso depois que ele cumprir essas etapas aqui, que não adianta nada ele pensar, investir no exterior, se ele tá zerado na reserva de emergência, que é o ponto mais importante aqui da carteira. Não adianta nada ele pensar em investir no exterior se ele tem que melhorar esse balanceamento, essa diversificação em ativos aqui em fundos imobiliários. Não adianta nada ele pensar no exterior se a carteira dele de ações está toda desbalanceada, porque se ele adiciona exterior agora, fica ainda mais difícil depois dele balancear. Então, vai cumprindo etapas com calma, foca na reserva, utiliza boa parte do seu aporte para a reserva de emergência. Paralelamente a isso, vai equilibrando ali seus fundos imobiliários. Paralelamente a isso, vai equilibrando e melhorando aqui também a questão das ações. E aí sim, depois você vai pensar em a bolsa americana, em ativo no exterior, porque senão vai ficar muito mais difícil você organizar a sua carteira, porque eu acho que aqui tem prioridades. Tem questões de prioridades aqui que você deve cumprir, beleza? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa análise, que essa análise tenha sido proveitosa para você também, que você utilize aqui esses ensinamentos, esses insights aí na sua carteira. Se você quiser se aprofundar, ter o meu acompanhamento personalizado, seja numa mentoria individual ou uma mentoria em grupo, clica aqui no link para você conhecer os nossos planos de mentoria. Tenho certeza, igual eu falei, algum deles vai fazer sentido para você, para a gente poder te orientar da melhor forma e você passar a ter resultados muito melhores, que é justamente para isso que a mentoria serve. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!